Olá, muito boa tarde para você de casa. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo para todo o país. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Muito boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Odilon. Boa tarde para você que acompanha o Pauta Aberta em todo o Brasil. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques de hoje. Número de desempregados cai no Brasil. Hoje são 9.460.000. E apesar deste recuo, 3 em cada 10 desempregados no país estão há mais de 2 anos em busca de uma oportunidade, de acordo com números divulgados pelo IBGE. E sem emprego, a inadimplência dispara. Pelo 9º mês seguido, este número avança no Brasil. Hoje já são mais de 68 milhões de brasileiros sem condições de pagar as contas em dia. Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha. O recuo deve chegar a 5,3%, de acordo com o que afirma a estatal. O preço médio do botijão de 13 quilos terá uma queda de R$ 2,60 nas distribuidoras. Os novos valores passam a valer a partir desta sexta-feira. Alerta Covid-19. O país volta a registrar avanço no número de casos. Em São Paulo, a situação é preocupante. Apenas na última terça-feira, 300 novas internações foram registradas de novos casos suspeitos ou confirmados da doença. Equipe de transição do governo Lula apresenta a primeira sugestão de texto para projeto de emenda à Constituição que quer manter R$ 600 às famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal. Fique ligadinho, o Pauta Aberta já começou. O Brasil chegou ao fim do terceiro trimestre do ano com 9.460.000 desempregados. Deste total, 2.570.000 trabalhadores estão, acreditem, há mais de 2 anos à procura de um emprego. 4.300.000 pessoas, de acordo com o IBGE, são chamados desalentados, aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar uma oportunidade. A taxa de desemprego está caindo no Brasil, com um cenário de retomada com mais força da economia. No entanto, os números apresentados hoje pelo IBGE são preocupantes, com uma fatia muito expressiva da população. De cada 10 pessoas hoje desempregadas no Brasil, 3 estão já há mais de 2 anos em busca de um emprego. São números de uma realidade que não muda. Eram praticamente os mesmos ao fim do segundo trimestre deste ano de 2022. Deste total de pessoas sem emprego, 16% estavam na busca pela oportunidade há menos de um mês, 44,5% há mais de um mês e há menos de um ano. 11,6% estão nessa busca há mais de um ano, há menos de 2 anos. No retrato deste Brasil ainda sem emprego, revelado hoje pelo IBGE, entre os homens, percentualmente ele é menor, atinge 6,9% deles, 11% das mulheres. Se a taxa de desocupação for analisada por cor ou raça, as diferenças ficam mais evidentes. Entre os brancos, a taxa de desocupação é 6,8%, uma taxa que está abaixo no terceiro trimestre do que a média nacional, que é de 8,7%. Entre os negros, a taxa atinge 11,1%. Entre os pardos, 10%. Nestes 2 casos, é uma taxa de desocupação que ficou bem acima da média nacional, de 8,7%. Também, de acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, chamam a atenção os da informalidade em nosso país. No terceiro trimestre, a taxa de informalidade chegou a 39,4% da população. As maiores taxas de informalidade foram registradas no Pará, 60,5%, no Maranhão, 59,1% e no Amazonas, 57,1%. E o rendimento médio do trabalhador brasileiro no terceiro trimestre aumentou em todas as regiões. Chegou ao valor médio de R$ 2.737. No fim do segundo trimestre, o rendimento médio estava em R$ 2.640. Se no país o desemprego está em queda, no Paraná a queda no desemprego tem sido ainda mais forte. Segundo o IBGE, Odilon, o estado fechou o terceiro trimestre de 2022 com a menor taxa de desemprego dos últimos 8 anos. É isso mesmo, Vanessa, a taxa de 5,3%. Mais de 3 pontos percentuais abaixo do que a média nacional, que ficou em 8,7%. Foi o 6º melhor resultado do Brasil.
Esse é o 9º registro consecutivo de queda do desemprego no Paraná, que iniciou a recuperação do impacto da pandemia do Covid-19 ainda em 2020. Já em 2021, o estado fechou o ano com 7% de taxa de desocupação, caindo para 6,8% no final do primeiro trimestre de 2022 e 6,1% no segundo trimestre. As menores taxas da série histórica são dos últimos trimestres de 2013 e 2014, que foram de 3,8%. O número de pessoas ocupadas no Paraná cresceu de 5.790.000 no segundo trimestre de 2022 para 5.932.000 no terceiro trimestre, o que representa aumento relativo de 2,45%. É o maior crescimento entre os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Segundo o IBGE, o Paraná tem a 6ª menor taxa de desemprego, ficando atrás apenas dos estados com populações consideravelmente menores, como Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Mato Grosso e Santa Catarina. Houve queda da taxa de desocupação em todas as regiões, na comparação com o trimestre anterior. O Nordeste permaneceu com a maior taxa, de 12%, e o Sul com a menor, com 5,2%. O relatório também indica que o Paraná tem a 4ª melhor taxa de empregados com carteira assinada, com 80,1%, atrás apenas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A média nacional é de 73,3%, segundo outro indicador, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. O Paraná já gerou 136.816 novos postos de trabalho formais entre janeiro e setembro deste ano, o 4º melhor resultado do país. Quando nós assumimos o governo, há 3 anos e 11 meses atrás, nós colocamos algumas metas para o nosso mandato, que era 400 mil empregos gerados. Nós batemos agora, vamos bater em dezembro essa meta, tanto é que os dados do desemprego no Paraná é um dos mais baixos do Brasil. Nós estamos em pleno emprego, como se fala no meio econômico, e também tínhamos a meta de fazer o Paraná ser a 4ª maior economia do país. Essa foi uma estratégia que nós montamos, atraindo muitas indústrias. Então nós temos hoje no Paraná 173 bilhões de novos investimentos, que são novas indústrias, novas plantas industriais, novos investimentos, tanto no setor do agronegócio, com as agroindústrias, mas também no setor automotivo, no setor de celulose, que o Paraná é muito forte. E nós fizemos um grande trabalho de descentralização do emprego. O emprego antes ficava só muito focado na capital ou nas grandes cidades. Hoje não, hoje o Paraná tem praticamente nos 399 municípios do estado a geração de emprego positiva. Então nós conseguimos descentralizar também o emprego aqui no estado, que é muito bom porque ajuda todas as cidades a crescerem. E agora um alerta em relação à Covid-19. O estado de São Paulo voltou a registrar nesta terça-feira mais de 300 novas internações por dia de casos suspeitos e confirmados da doença. Pois é, segundo a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, essa é a média mais alta dos últimos 4 meses. Uma situação que já deixa as autoridades de saúde em alerta. Ainda conforme os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, 8 em cada 10 internações, tanto em enfermaria quanto em unidade de terapia intensiva, estão concentradas na Grande São Paulo. A média na região é de 242 novas internações por dia. Já na capital paulista, a média de novas internações foi de 195 na terça-feira. O número dobrou em 10 dias, já que em 6 de novembro, a média era de 92 novas internações. Os dados do governo apontam também que um novo ritmo tem feito a taxa de ocupação de leitos UTI subir na capital paulista. Até esta terça, a média era de 337 pacientes internados na UTI, sendo a maior média desde 1º de agosto. O Brasil registrou na última segunda-feira 24 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 688.770 desde o início da pandemia. No total, o país registrou 2.582 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando quase 35 milhões de casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 7.786. A variação foi de 61% em relação à média de 2 semanas atrás.
Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários no dia 31 de janeiro deste ano. Nesse momento, as autoridades de saúde reforçam a importância da aplicação das doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para evitar agravamentos e internações pela doença. Pessoas com 18 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço e os adolescentes de 12 a 17 anos devem receber a primeira dose de reforço contra a doença. Crianças de 2 a 11 anos devem receber as 2 doses do esquema inicial, sem indicação de doses de reforço por enquanto. As orientações nesse momento incluem a testagem de casos de síndrome gripal, distanciamento físico, higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados. Todos esses alertas são muito importantes, né? É importante também para você, se você não tomou a vacina, tome a vacina. Se não tomou o reforço, não deixe de tomar a dose do reforço. É um alerta que vale para todo o Brasil. O número de casos confirmados voltou a subir de forma expressiva. Média móvel mais alta, um momento de alerta, de preocupação. Tem que se cuidar mesmo. Gente, o planejamento para as celebrações do Corpus Christi de 2023 já está pronto. Em Curitiba, esta é uma festa grandiosa que reúne dezenas de milhares de pessoas. E todo o projeto já foi encaminhado para os vereadores na Câmara Municipal. Representantes da Mitra, instituição que representa o bispado como pessoa jurídica da Arquidiocese de Curitiba, estiveram na Câmara Municipal para apresentar ao grupo de comissões de vereadores o planejamento das celebrações do Corpus Christi 2023. Sempre a Câmara de Vereadores nos ajudou, sempre ela esteve junto e hoje o Corpus Christi também acontece com o auxílio da Câmara de Vereadores. Eles têm nos ajudado, sendo fiel em todos os anos. Essa já é uma parceria antiga já, né, que todo ano a Câmara sempre se reúne, os católicos da Câmara Municipal, vereadores e vereadoras, e contribui, principalmente com o evento do Corpus Christi, considerando que agora, pós-pandemia, o evento do Corpus Christi voltou com muita força. Eu estive no evento deste ano, foi maravilhoso, foi um momento mágico, né? A rua cheia, a celebração do nosso arcebispo Dom Peruso foi muito bonita, então nós queremos que isso continue e estamos reunindo os vereadores para dar essa contribuição para que o Corpus Christi 2023 seja maior do que o 2022. O Corpus Christi curitibano possui uma grande riqueza cultural que, ao passar dos anos, tornou Curitiba uma referência para o feriado em todo o Brasil. O Corpus Christi de Curitiba é o maior do mundo, tanto na quantidade de pessoas, que atinge mais de 100 mil, e também o próprio tapete, também ver se a gente consegue como um tapete mais extenso. Agora, além disso, ele é fruto da expressão de fé de nós católicos. Então é o dia que nós saímos na rua para expressar a nossa fé pública no Cristo Eucarístico. Eu acho que é importante, a Câmara Municipal tem compreendido isso e tem feito o seu trabalho aí, e com os vereadores tomando frente à coleta das emendas, sempre tem conseguido um resultado bom para que realmente o Corpus Christi seja um dos ou melhor no Brasil. Também esteve presente na Câmara Municipal o diretor da TV Evangelizar, José de Mello, que falou da importância da parceria da TV Evangelizar com a Arquidiocese de Curitiba. Curitiba, em torno de 100 mil pessoas, um pouco mais, se reúne na Praça Central de Curitiba, em frente à nossa igreja-mãe, que é a Catedral Metropolitana de Curitiba. E, além disso, a Rede Evangelizar de televisão, a partir da obra Evangelizar, transmite nacionalmente. E como nós estamos em todo o país e via satélite, pesquisa de Kantar Mídia aponta que nós temos 3.305.000 pessoas assistindo em tempo real a nossa transmissão, isto nacionalmente. Em Curitiba, região metropolitana, é algo em torno de 350 mil indivíduos. Então, é isso, é evangelizar nessa parceria com a Arquidiocese de Curitiba, Dom Peruso, todo o grupo de coordenação do Corpus Christi, uma das festas católicas mais importantes do calendário nacional. Primeiramente, agradecer a Evangelizar, o Padre Reginaldo e toda a sua equipe, os voluntários, para fazer esta intermediação de levar essa boa nova, que é a parceria em relação à Arquidiocese de Curitiba com essa Casa do Povo, Câmara Municipal de Curitiba, em destinar as emendas parlamentares. O Corpus Christi 2023 acontece no dia 8 de junho e a programação prevê visitas do Arcebispo Metropolitano de Curitiba a hospitais e instituições de caridade, visando unidade e solidariedade através de ações sociais. Na
semana que antecede, são visitados comunidades terapeutas, são abertos espaços onde você pode doar alimento, agasalho. Tudo isso se faz presente neste bojo que é o Corpus Christi. E na segunda reportagem de hoje da série Acolher e Cuidar, vamos mostrar o importante trabalho realizado pelo Núcleo Social Papa João 23 em Maringá, no noroeste do Paraná. Há 50 anos, as pessoas por lá cuidam de mais de 70 famílias em situação de vulnerabilidade social. Fundado em 1972 pela Mitra Arquidiocesana de Maringá, no noroeste do Paraná, o Núcleo Social Papa João 23 realiza um trabalho de resgate, promoção e transformação de famílias em situação de vulnerabilidade social. A nossa assistência se resume em fornecer um teto para elas morarem. São casas boas, de alvenaria. Elas moram aqui por 5 anos. Nesses 5 anos, a gente faz um assessoramento completo para essas famílias. Além de dar o teto para morar, a gente criou um sistema de poupança. Ao término da estadia dos 5 anos, eles recebem toda a poupança deles de volta, corrigida mês a mês. Com esse dinheiro, eles dão entrada na sua casinha própria, no seu apartamento. Vitória e a família ganharam a oportunidade de morar em uma das casas do núcleo. Enquanto o marido trabalha fora, ela cuida do lar, que ainda não é próprio, mas que agora, com o incentivo do núcleo social, esse sonho parece muito mais possível de ser realizado. Para nós estar aqui hoje é muito importante, porque alimenta o nosso sonho da nossa casa própria, né? E que no futuro nós não possamos ver nossos filhos pagando aluguel, naquele sofrimento todo. E aqui é um projeto muito bom. Para serem beneficiadas com a moradia, as famílias passam por um processo de 4 etapas, que inclui a inscrição, a entrevista, a avaliação com a assistente social e com a diretoria. Os principais requisitos é ter filhos pequenos e comprovar renda. Uma vez contempladas, elas assinam um contrato com duração de 5 anos. Ao longo desse período, os moradores recebem a visita das irmãs religiosas Servas Adoradoras da Misericórdia, que levam assistência material e espiritual. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós visitamos essas famílias uma vez por semana, a cada 15 dias, para saber como eles estão. Nós entramos na casa, vemos como é que estão essas crianças, as mães e os pais, se as crianças frequentam a escola, questão também de religiosidade, se estão sendo batizadas, se estão indo para a catequese. Ao todo, são 73 famílias, aproximadamente 316 pessoas. Mais da metade são crianças, que recebem o acompanhamento necessário para terem uma infância de qualidade. E os adultos são incluídos em cursos de capacitação profissional. No nosso instituto, nós cumprimos esse papel também, que são as 14 obras de misericórdia, né? Dar alimento aos famintos, dar de beber a quem tem sede, visitar os enfermos, ensinar, né, a nossa doutrina também, mas independente de religião, nós os acolhemos também. Você vai ver no próximo bloco, apresentada pela equipe de transição do governo Lula, a primeira sugestão de texto para projetos de emenda à Constituição que tem como objetivo manter benefícios sociais em R$ 600 a partir de janeiro do ano que vem. A Petrobras já anunciou para essa semana a redução do preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo, o GLP, é o gás de cozinha.
Olá para você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. A Petrobras anunciou no início da noite de ontem que vai reduzir o preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo, o GLP, mais conhecido como gás de cozinha, a partir desta quinta-feira, dia 17. O preço pago pelas distribuidoras será reajustado de R$ 3,78 o quilo para R$ 3,58. Isso equivale a R$ 46,59 por botijão de 13 quilos, uma redução média de R$ 2,60. A Petrobras afirma que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a sua prática de preços. Segundo a estatal, o objetivo é buscar o equilíbrio dos seus preços com o mercado sem repassar as cotações e as taxas de câmbio. A última redução feita pela estatal foi em setembro, mas o reajuste não impactou no preço pago pelo consumidor final. De Curitiba, Lucas Marconsoni para a TV Evangelizar. Gás de cozinha mais barato a partir desta sexta-feira, mas está difícil, hein? Pagar todas as contas, gente. Olha só, a inadimplência bateu novo recorde no mês de setembro. Foi o 9º mês seguido de alta. Com isso, hoje, mais de 68 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. O principal vilão continua a ser o cartão de crédito. Os dados são da Serasa Experian. O brasileiro bateu mais um recorde, mas este não é para ser comemorado. Em setembro, o número de inadimplentes no país chegou a 68.390.000, o que representa uma alta de 420 mil pessoas em relação a agosto. A pesquisa revelou que 17% das pessoas que estão com dívidas atrasadas se mostram sem esperanças de quitar as contas. O desemprego segue como principal motivo do endividamento este ano. 29% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que o desemprego foi principal motivo delas acumularem dívidas. Em 2021, esse número era de 30%. Os que mais sofrem com desemprego são os jovens com até 30 anos e as mulheres. De acordo com o Serasa, o cartão de crédito continua sendo o principal motivo das dívidas entre os inadimplentes. No ano passado, 53% das dívidas foram referentes a cartão de crédito. Dessas dívidas, 65% foram em supermercados, 48% com roupas, calçados, eletrodomésticos e outros, e 41% com remédios e tratamentos médicos. Já as contas básicas como água, gás e luz tiveram uma grande queda entre as principais dívidas no mês de setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, as contas básicas representam 19% das dívidas, enquanto em setembro de 2021 esse número era de 32%. E todas essas dívidas mexem com o emocional das pessoas. De acordo com a pesquisa, 83% das pessoas perdem o sono por causa das dívidas, 78% têm surtos de pensamentos negativos, 74% afirmam ter dificuldades de concentração para trabalhar, 62% sentiram impacto no relacionamento conjugal, 61% têm crises de ansiedade ao pensar na dívida e 53% sente muita tristeza e medo do futuro, além de 51% que admitem ter vergonha de estarem endividados. A equipe de transição do governo Lula apresentou no fim da tarde da última quarta-feira a primeira sugestão de texto para um projeto de emenda à Constituição que garanta os R$ 600 de renda aos brasileiros inscritos nos programas sociais do governo federal. A sugestão do governo eleito para o texto da proposta de emenda à Constituição foi entregue ao fim do dia no Congresso. A expectativa é que a PEC da transição seja aprovada ainda neste ano para garantir, entre outras coisas, a manutenção do valor de R$ 600 para o programa de transferência de renda do governo federal. Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$ 600 e os R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. O mais difícil aqui no Senado não é a tramitação, é a gente chegar a um entendimento de qual seria o texto mais adequado. No Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, o presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas, entregou também nessa quarta-feira uma série de documentos com diagnósticos sobre a máquina pública. O que nós estamos fazendo agora e que faremos ao longo das próximas semanas é uma atualização de dados que a equipe de transição considere importantes para auxiliar
exatamente no planejamento da gestão que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. Mais cedo foi divulgada a composição final da equipe de transição de governo com novos integrantes dos grupos técnicos. A senadora Cátia Abreu na Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o governador Helder Barbalho e o senador Randolfo Rodrigues para o Núcleo de Desenvolvimento Regional. No meio ambiente farão parte as ex-ministras Marina Silva e Isabela Teixeira. No grupo de povos originários, Sônia Guajajara e Joênia Wapichana. E na saúde, os médicos Ludmila Rajar e Roberto Calil Filho. Na agricultura, o país aposta alto para melhorar os níveis de produção de grãos. Um nanosatélite brasileiro vai monitorar plantações de soja e milho no país. E isso já a partir do ano que vem. Produzir mais em menos espaço, saber o momento exato do plantio, ter maior controle do manejo agrícola e estimar a produtividade potencial da lavoura de milho e soja e também se tornar referência como produtor de grãos. É exatamente isso que pretende o estado do Maranhão, que já virou uma região de fronteira agrícola. Para se tornar um novo celeiro de produção, o estado do Maranhão vai contar com a ajuda do satélite Visiona Cube, desenvolvido com tecnologia brasileira e com o apoio da Embrapa. O equipamento vai entrar em órbita com a missão de monitorar e rastrear as lavouras. O Visiona Cube tem apenas 12 quilos, faz parte da categoria de satélites artificiais minúsculos, por isso é chamado de nanosatélite. É mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos. Apesar de pequeno, quando estiver em órbita, de uma distância de 500 metros, por exemplo, o equipamento conseguirá captar imagens em alta resolução com até 3,5 metros de distância, dando ao produtor todas as informações sobre as culturas, inclusive uma estimativa bem exata de colheita. Muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao meio da produção, uma visão de cima você consegue socorrer o problema a tempo, antes que seja tarde. O Visiona Cube será colocado em órbita no início de 2023 por um foguete da empresa norte-americana SpaceX. Conforme a gente tem a repetitividade de imagens de satélite, por exemplo, se eu tiver uma imagem a cada dia, que esse seria o ideal, eu consigo acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento da cultura agrícola. Então a gente vai acompanhando, chega no pico vegetativo e a gente consegue estimar um potencial de produtividade de uma determinada lavoura. Vamos falar agora de circo, Vanessa. Olha só, tem festival de circo acontecendo no Nordeste. Serão dias de desafios e diversão, principalmente para a criançada. É isso, Odilon. Algumas cidades de Pernambuco recebem o Festival de Circo do Brasil. O evento reúne diversas atrações para a população da região. Acontece até o dia 20 de novembro o Festival de Circo do Brasil nas cidades de Recife e Olinda, em Pernambuco. O evento conta com espetáculos nacionais e internacionais, oficinas, exposição e exibição de filmes, todos na temática circense. O evento, que está em sua 16ª edição, tem o tema Harmonia, como uma forma de homenagear e promover o encontro de mulheres nas artes circenses. Realizado desde 2004, o festival já é consolidado na agenda cultural do estado, sendo um dos principais eventos dedicados a esta arte na América Latina. A programação conta com algumas atrações pagas e outras gratuitas. Para acessar a programação completa das cidades e também adquirir os ingressos, basta acessar o site festivaldecircodobrasil.com.br. E ainda sobre cultura, a intelectual cearense Raquel de Queiroz, escritora de apelo popular, que teve seu primeiro romance publicado aos 19 anos, está de aniversário. Se fosse viva, estaria completando hoje 112 anos. E a imortalidade da escritora está nas obras que ela escreveu. Hoje é aniversário de 112 anos de Raquel de Queiroz, primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Raquel de Queiroz também foi a primeira mulher a conquistar o Prêmio Camões, o prêmio literário mais importante da língua portuguesa. A romancista, jornalista, escritora cearense foi destaque na ficção social nordestina. Estreou em 1930 com o livro O 15, sobre a seca de 1915 no Ceará.
até hoje seu livro mais popular, junto com o Memorial de Maria Moura. Se isso fosse pouco, ela ainda traduziu magistralmente o clássico Moby Dick, de Herman Melville. Então bora ler e celebrar a Raquel de Queiroz no dia dos seus 112 anos. E agora um convite para você que está em Curitiba e região. No próximo sábado, dia 19 de novembro, acontece a primeira costelada do Hospital Santa Casa de Curitiba. O evento será realizado no Clube Três Marias, do meio-dia até 5 da tarde. O objetivo é angariar fundos para o hospital, mas de forma lúdica, com apresentações musicais e o day use do clube. Além da costela, o público poderá, a partir de um ingresso comprado à parte, no valor de R$ 40, utilizar os espaços do clube, como piscinas e quadras esportivas. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através do site santacasacuritiba.com.br ou na hora do evento. Daí vão custar R$ 90. Fica então o convite para você de Curitiba e região. É a oportunidade de também ajudar a Santa Casa de Curitiba e passar um dia mais do que especial com a sua família. E a gente tem um convite muito especial para você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Hoje tem adoração ao Santíssimo com o padre Reginaldo Manzotti a partir das 7 da noite. E você pode acompanhar aqui pela TV Evangelizar em alta definição de som e imagem. Então não perca a adoração ao Santíssimo hoje a partir das 7 horas da noite, aqui na TV Evangelizar. O Natal está chegando, muita gente pensa em presente, né? Mas para alguns idosos de um lar em Fortaleza, no Ceará, os pedidos estão emocionando a internet. É isso, Vanessa. Toda essa repercussão está acontecendo pela simplicidade desses pedidos. São mais de 60 idosos que vivem no lar Três Irmãs, em Fortaleza. Os pedidos simples para o Natal estão comovendo a internet. Como o desejo da Fátima, que é ganhar café com bolo. Ou do Toim, que quer um chapéu de vaqueiro. A Odete quer um óculos de grau novo. A Nida, uma garrafinha de água. E o Luciano, um chinelo. Em tempos de tanto consumismo, os pedidos desses idosos nos fazem perceber o que realmente importa nessa época, que é o amor ao próximo e a solidariedade. Então, se você mora em Fortaleza e região, entre em contato com o Lar Três Irmãs e ajude esses idosos. Além dos pedidos, você pode ajudar com fraldas e itens de higiene básicos, como sabonetes e shampoos. Ajudas que são muito bem-vindas, né? Sobretudo nessa época do ano aí de a gente pensar um pouquinho mais no próximo e nesses idosos que tanto necessitam também. Bom, gente, agora eu quero trazer para você de casa uma situação muito curiosa. Os moradores de um condomínio foram surpreendidos com um animal que caiu no terraço. Mas não era um animal qualquer, não, foi um boi, lá em Timóteo, Minas Gerais. Tudo isso aconteceu na cidade de Timóteo, em Minas Gerais. O boi estava pastando em um terreno atrás do condomínio quando caiu no terraço. Os bombeiros foram até lá para resgatar o boi, mas para tirá-lo do local foi preciso quebrar a parede e colocar uma rampa. O local em que o animal ficou preso é onde os moradores do prédio utilizam como área de serviço. Ele conseguiu sair sozinho e não se machucou. Ai, gente, que dó do boi. E nós temos mais uma cena curiosa envolvendo animais. Dessa vez, um golfinho protegendo um atleta de um possível ataque de tubarão. Nessa cena surpreendente, podemos ver um grupo de golfinhos que nada ao lado de um atleta. Adam Walker tem um canal nas redes sociais e contou que logo que entrou na água, os golfinhos se aproximaram. Tudo parecia calmo, até que ele percebeu que a poucos metros de distância estava um tubarão. O objetivo inicial era nadar 16 milhas, mas estava no começo quando avistou o predador. Adam ainda contou que tentou não entrar em pânico e passou a analisar a situação. O tubarão continuou se aproximando, então os golfinhos que estavam por perto começaram a formar uma espécie de rede de proteção no entorno do atleta. Eles não estavam simplesmente nadando juntos, e sim ajudando a proteger o nadador. O curioso caso aconteceu na Nova Zelândia e ninguém saiu ferido. Golfinhos salvadores da Nova Zelândia, eles são muito lindos, Vanessa? A natureza é maravilhosa, não é? E o nadador um privilegiado, né? Por ter essa proteção. É, teve muita sorte. Gente, Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Ótimo fim de tarde. A gente se vê amanhã. Aproveite bem esse fim de tarde. Até amanhã, hein? Tchau.